E falamos ao vivo aqui em mais um TV Mulher feito em prol do Lar Casa Bela, um abrigo que acolhe crianças e adolescentes em situação de risco em Sorocaba. E eu faço questão de falar isso em todos os programas, que absolutamente toda a renda arrecadada aqui, todas as quartas-feiras, é revertida em prol do Lar Casa Bela. Então, muito obrigada a vocês, doadores, apoiadores, que acreditam neste trabalho do TV Mulher. Opa, travei aqui, porque é feito com muito amor, muito carinho e ajuda crianças e adolescentes que vivem neste lar, porque não tiveram outra opção de vida por enquanto. Mas a vida deles pode mudar, sim. O tema do programa de hoje é muito fascinante. As linguagens do amor e também sexo. Para falar desses dois assuntos, eu trouxe aqui uma querida que já esteve no TV Mulher lá atrás, no começo da pandemia, a sexóloga Fabiane Hernandi. Boa tarde, Fabi, tudo bem? Tudo bem, Cláudia, tudo jóia. Que bom estar aqui com você de novo. Um prazer sempre. Para falar de um assunto diferente, que muita gente não sabe o que é. Eu fiz enquete no Insta, hoje o programa está sendo transmitido pela primeira vez no Instagram da TV Mulher e também no Instagram da Fabi. E agora vocês podem acompanhar também em novo horário, às 3h30 da tarde. E a Fabi vai falar pra gente o que são as linguagens do amor. Bom, as linguagens do amor são como as pessoas se expressam, né? Como elas se sentem amadas, como elas se sentem desejadas. Então, cada um tem a sua linguagem. E isso em todos os sentidos, em todas as idades, etapas da nossa vida? Sim, em todas as idades. Mas ela pode alterar dependendo de uma situação, de repente, que você vivencia. Não é porque eu nasci com uma linguagem que eu vou viver eternamente com ela. Ela pode, sim, ao decorrer da vida, ela ir mudando um pouquinho. Isso se aprende em casa? Também. Também se aprende em casa. Aquela linguagem que a gente recebeu, por exemplo, do pai e da mãe, de amor, de cartãozinho, de bilhetinho na geladeira, isso é uma herança. A gente considera uma herança. Exato. E isso a gente tenta repassar para os filhos. Isso. Necessariamente, eles vão carregar isso com eles? Não, não necessariamente. Porque se aquilo para ele não fizer sentido, ele não põe adiante. Então ele tem que perceber, a linguagem do amor é como a gente também percebe o ambiente. Não é só porque a minha mãe fazia de um jeito que eu farei de outro. Eu posso ter uma linguagem totalmente diferente dos meus pais. E posso passar para os meus filhos outra linguagem e eles interpretarem como uma outra maneira. Tá, mas se aquilo fizer sentido na cabecinha deles, exatamente, a sementinha fica plantada. Fica plantada. Fica assim. E segue com eles. E aí segue com eles. Mas não necessariamente que aquilo ali será de fato. Olha, eu sempre usei esta linguagem e eu vou carregar isso para o resto da vida. Eu aprendi esta linguagem e eu vou carregar. Pode ser que em algum momento isso mude. Quando eu for me relacionar com o outro, de repente, eu mude um pouquinho essa minha forma de relacionar. Tá certo. E hoje a gente tem aqui 3 sorteios. Além dos famosos, que são a queridinha cartela de ovos da Leve Ovos, a hidratação de cabelos com a Érica Nunes, a gente também vai ter um super kit que eu gostaria de ganhar, que eu vou pedir para colocarem na tela. É um kit de autocuidado energético que tem incenso, escalda-pés, vela e spray de aromaterapia
Olha só que coisa mais maravilhosa da A Matriarca. É um ateliê botânico, terapia da alma. Então participe com a gente aí. Participe dos sorteios e participe principalmente com perguntas, que é o mais importante. O que é a linguagem verbal? É a maneira como eu expresso falando, verbalmente. Tá, e a não verbal? A não verbal é de qualquer maneira, outra maneira que eu não me expresse a não ser falando. Por exemplo, os meus gestos, a minha afeição, a minha postura, tudo isso é uma linguagem não verbal. A minha cara de brava. Cara de brava, cara de feliz, né? A postura, né? Normalmente quando a gente está numa sensação de cansado ou uma sensação triste, normalmente a nossa postura é uma postura mais arqueada. Né? E aí quando de repente eu ganhei alguma coisa ou eu estou num projeto que aquilo me traz vivacidade, eu estou numa postura de peito aberto, né? Demonstrando para todos a que vim. Então, a linguagem não verbal, ela também faz parte da nossa comunicação. E também influencia nos nossos relacionamentos. O marido chega bravo. O que temos que fazer? É hora de fazer um pedido, por exemplo? De jeito nenhum. Já a linguagem não verbal dele já está transmitindo uma informação para você. Não se aproxime naquele momento. O que você pode fazer é perguntar se você pode ajudar. Ou se há algo de errado e esse errado foi desencadeado por você. Você pode sim perguntar. Agora, se ele vai responder isso, já é outro capítulo. Às vezes demora uma semana até para responder ou dizer do que se trata, por exemplo. Isso quando diz. Exatamente. Isso faz parte da linguagem do amor, você saber lidar com a situação? Sim, sim. Quando eu sei qual é a linguagem do outro, fica muito mais fácil me relacionar com ele, né? Então, por exemplo, uma das linguagens do amor são atos de serviço. De repente, o meu marido chega em casa bravo e eu percebi que de repente é por fome. Na minha casa hoje, quem cozinha é o meu marido. Mas de repente, para dar um agrado, perceber que ele está chateado, ele está bravo, eu vou lá e faço uma janta, por exemplo, uma janta especial. Então eu demonstro através dos meus atos de serviço o quanto eu amo. E se essa for a linguagem do amor dele, vai dar super certo. Que bom! Tudo tem o seu jeitinho, não é isso? Todo mundo. Se a gente souber qual é a linguagem do outro, os relacionamentos vão ser muito mais felizes. A esposa está triste, por exemplo. Perguntar o porquê. Isso funciona também. Funciona assim. Porque muitas vezes, através de uma linguagem não verbal, eu não correspondo àquilo que o outro espera. E aí, de repente, eu me fecho. Aí, de repente, eu fico brava. Né? Então, eu me sinto magoada, não me sinto amada. E, de repente, eu me fecho. Pode ser por uma atitude do marido? Pode, mas pode ser qualquer coisa do dia a dia. E, de repente, perguntar não vai fazer mal. Perguntar não ofende. Não ofende. Às vezes ofende hoje em dia. A forma como pergunta até ofende. Mas não deveria. Não deveria. Mas eu entendendo essa linguagem vai facilitar, né? E por falar em mulher triste, mulher feliz, a gente tem o quadro que é novo, da Fernandinha, que fala sobre beleza, moda e muito mais. Será que é possível ser elegante usando tênis? Sim, porém, vamos a alguns pontos para que tudo isso faça sentido. O tênis é um acessório conhecido pelo conforto, praticidade e flexibilidade para fazer atividades físicas. E essas características são também muito marcantes do estilo casual. Acontece que há tempos o uso do tênis deixou de ser apenas para ginástica e tem se destacado pela variedade de modelos e estampas. Então dá sim para criar um visual muito bonito e elegante, usando contrapontos de compensação, como por exemplo, tênis com saia ou vestido, tênis com short de alfaiataria, tênis com macacão.
Essas composições com a adição de um blazer mais estruturado, uma bolsa com linhas retas e um mix de acessórios certos, pronto! Já temos um visual mais elegante e com um toque de personalidade e modernidade do tênis. É isso aí, tênis. Agora é moda, agora não, já faz uns anos, né? Usa tênis para trabalhar com uma roupa mais social, Fabi? Eu uso, super, adoro conforto. Quem não gosta? Eu não curto muito, não, vou te falar, não. Só se for para uma viagem, algo do tipo. Eu já sou muito baixinha, né, Fabi? Você é um mulherão, é diferente, vamos combinar. Mande suas perguntas, participe aqui com a gente, mande suas dúvidas. Quer saber como agradar a esposa, o esposo? Tem dúvidas sobre sexo também? A gente vai falar já já, logo depois do intervalo. Não saia daí. Eu estava fazendo um trabalho voluntário e eu perguntei para uma criança qual que era o sonho dela. Naquela época eu já era voluntária de abrigos e na minha cartinha de Natal ela falou: tia, eu não quero presente, eu quero uma família. Então eu me senti muito impotente e resolvi ajudar da minha maneira, não adotando, mas sendo uma ferramenta para várias crianças terem a oportunidade de ter as suas famílias. Até 2021, a gente já teve 101 crianças acolhidas. O Lar Casabella tem 10 anos. Aqui é uma casa onde as crianças que não puderam ser cuidadas por suas famílias biológicas vêm para cá, elas ficam sob a nossa tutela, enquanto as famílias biológicas se organizam para essas crianças voltarem para suas casas. Então a gente é responsável pela moradia, alimentação, saúde, lazer, tudo dessa criança nesse momento mais difícil delas, que é enquanto elas estão afastadas dos pais. O lar não é uma creche, não é um contraturno escolar, é a casa das crianças, então elas moram aqui 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro. Então as crianças acordam, tomam café da manhã, vão para a escola, à tarde elas têm aula de inglês, de esporte, final de semana elas passeiam. Todas as atividades a gente procura fazer fora do lar para eles terem também esse convívio, né, com a sociedade. E reunião de Dia dos Pais da escola, a gente se reúne com a diretora, tem alguma dificuldade na escola, né? Tem a nossa psicopedagoga, que muitas vezes não é só ensinar matemática ou português, é encontrar qual foi, né, o que está impactando, qual que é o trauma que essa criança tem que resolver para assim entrar na matéria. Tem equipes que se revezam para cuidar dessas crianças, então tem equipe da manhã, da tarde, da noite, tem equipe técnica que é psicólogo, assistente social, psicopedagogo, pedagogo, tudo para dar conta, porque assim, são crianças que a gente faz os alimentos para elas, a gente leva elas na escola, lava a roupa, limpa a casa, então tem que ter toda uma retaguarda para o dia a dia dessas crianças. Hoje em dia, a maneira que mais nos ajuda é você colaborar através da sua nota fiscal paulista. E não é mais colocando a sua notinha nos estabelecimentos. Como que é? Você baixa o aplicativo da Nota Fiscal Paulista no seu celular ou entra no site e coloca que você quer fazer uma doação automática do seu CPF para o Lar Casabella. Então, depois de feito isso, todas as vezes que você fizer uma compra, você dá o seu CPF que automaticamente já vai para o lar. Tem uma frase que eu acho que resume todo o nosso trabalho, que inclusive eu escrevi em todas as paredes do lar. Eu vou ler nessa parede que está aqui, que é: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, que é do Jung.
O restaurante Assadão Jardim Clarice, que você já conhece, está ainda melhor. Pensa numa comida com qualidade, tempero bom, feita com amor. É coisa de outro mundo. Disque Marmitex, em domicílio, condomínios, comércio e empresas em geral. Ligue 3247-5448. Restaurante Assadão Jardim Clarice. Voltamos a falar ao vivo aqui do TV Mulher, na TV Votorantim, com um novo horário, 3h30 da tarde. E o assunto hoje são 2 temas, são 2 assuntos: as linguagens do amor e também sexo. Hot, hot, hot. Perguntas já começaram a chegar, graças a Deus, porque o programa só tem graça quando você participa. Fabi, como identificar as 5 linguagens do amor? Olha, essa Ruth do Vossoroca conhece do assunto. Quais são? Como identificar? Bom, as 5 linguagens do amor são atos de serviço, né? Quando a pessoa faz um ato de serviço, por exemplo, simplesmente ela faz um jantar para você, é um ato de serviço por você. Palavras de afirmação, elogios, um apoio através da palavra. Receber presentes, né? Então a pessoa adora receber presentes. Não importa o valor desse presente, simplesmente pelo fato de ser lembrado, para ela já se sente amado. O tempo de qualidade, é o tempo que nós estamos juntos, ele está sendo de qualidade ou ele está sendo voltado para o celular, por exemplo, para as telas, né? Ou qualquer outra coisa que não estamos aqui. E o toque físico, né? Que é o pegar na mão, o abraçar, uma massagem. Então, todas essas são as 5 linguagens do amor. E existem testes hoje na internet que você encontra, no próprio livro, né? Porque as 5 linguagens do amor, ela foi descrita pelo Gary Chapman, com a primeira edição em 1992 desse livro. Ele era um conselheiro, né, de casais. E ele descobriu, né, que existia um padrão. E esse padrão eram essas 5 linguagens. E ele ficou super famoso. Hoje em dia a internet fala bastante sobre as 5 linguagens. Então, na internet tem o teste. Se você lê o livro, também tem o teste lá. Tem o teste para o marido e teste para a esposa. E aí a gente consegue identificar? A gente consegue identificar. Que incrível. E lá no consultório também. A gente faz o teste. A gente pode passar o Insta da Fabi daqui a pouco, né, Carlos? Dá para passar na tela? Tem mais perguntas, Fabi. Quais são as linguagens do amor? A Vera do Parque São João foram essas que você acabou de responder, né? Exatamente. Então vamos lá, só para a gente reforçar. Recapitular. Então, atos de serviço, palavras de afirmação, toque físico, tempo de qualidade e receber presentes. Todas são boas, né? Todas. Como descobrir a linguagem do amor do meu filho? É a Lourdes, do Jardim Icatu. Bom, como eu falei, né? Você pode fazer um teste, na internet existe, e também existe o livro voltado para as linguagens do amor das crianças. E aí você também pode fazer, porque é uma linguagem diferente, eles estão aprendendo a perceber o mundo. Então é uma linguagem um pouquinho diferente, a percepção é um pouquinho diferente. E dos adolescentes também tem livro? Também tem dos homens, né? Tem dos solteiros, né? Tem todos eles, depois que foi publicado essas 5 linguagens do amor, vieram outros aí também para ajudar a gente. Se a gente pesquisar na internet, acha o nome do livro. A gente acha o livro. São 5 linguagens do amor, aí tem de Deus, do perdão, do adolescente, dos solteiros, das crianças. Ah, então... dos homens. Tá fácil, Lourdes, é só dar uma pesquisadinha na internet que você vai ver lá as linguagens do amor
para as crianças, né? Se ele ainda for criança, até 11 anos, né, Fabi? É. O meu de 11 ainda é criança. Ainda é criança. O meu também. Que bom. Posso pegar algum tipo de infecção tendo relações sexuais em uma piscina ou no mar? A gente já mudou de assunto aí. É a Letícia do Parque Bela Vista. Vamos responder, né, Fabi? Vamos responder. Pode sim, tá? Depende se o parceiro ele tiver infectado e você não, e for um sexo desprotegido, sim, você pode pegar uma infecção. Mas só pelo fato da piscina ou da água do mar? Não pelo fato da penetração. A piscina, só se eu estiver dentro de uma piscina, não. A não Só ser se que o eu tenha parceiro estiver contaminado. Exatamente. Ou a água, né, tiver contaminado. Mas aí eu preciso de microfissuras, aí um outro agravante, né? Se eu tiver, de repente, com uma infecção, isso pode agravar a minha, e aí sim. Ok. Eu vou deixar essas perguntas sobre sexo para daqui a pouquinho. Sexo sempre, né? As pessoas sempre ficam curiosas. Opa! E aí a gente vai continuar falando só um pouquinho das linguagens do amor. A técnica do sanduíche, como que ela funciona? A técnica do sanduíche é uma maneira como eu posso fazer uma crítica sem que a pessoa perceba que ela está sendo criticada. De forma sutil, passa bem a mão na sutil. cabeça. Bem assim, um tapa de luva de pelica, né? Por quê? O que é a técnica do sanduíche? Eu falo de uma maneira elogiando ou realmente trazendo por um lado bom a informação de que eu preciso, faço a crítica e depois eu mais uma vez falar, então, mas isso realmente é muito importante. E aí eu coloco um outro elogio ou demonstro o meu sentimento quanto aquilo é importante para mim, mas a crítica ela fica sempre no meio. Ela fica meio que discretamente no meio dos elogios. Fica embutida. Fica ali. embutida, mas a gente consegue muita coisa com isso. Eu passo o recado. Elogiar também é muito importante, né? Sempre, sempre. Todo mundo gosta de elogio, né, Cláudia? Vamos falar que a gente já está num mundo cheio de críticos, né? A gente é criticado da hora que a gente sai de casa, né, até a hora que a gente está chegando em casa. Num momento bastante difícil também. Num momento bem difícil, né? Então, assim, se eu não souber elogiar quem está próximo de mim, quem eu amo, eu vou elogiar quem? Né? Eu vou estar sempre criticando o outro, eu vou ser sempre aquela pessoa para baixo. Tem pessoas que têm muita dificuldade em elogiar. Ok, mas isso é um treino. A gente tem que treinar a cada dia. Às vezes a pessoa se arruma toda, tá lá poderosa e vem... E o marido nem olha. Não olha. Às vezes o filho olha, né? Elogia. E o marido nem passou desapercebido. De o marido repente, não olha e passou. a mulher se sente... Não amada. Exatamente. Não desejada. Faz parte. E como criticar e fazer entender essa crítica? E não magoar. Quando eu coloco para o outro a importância daquilo para mim, vou pegar um exemplo de uma reunião, ok? E você é uma pessoa que sempre chega atrasada, tá? Vou ilustrar isso. Então, vamos pegar. Olha, Cláudia, eu não sei o que está acontecendo, mas é importante a gente chegar no horário, né? Porque eu preciso que você chegue, porque senão a reunião não fica uma reunião dinâmica. Eu não sei o que está acontecendo, eu posso te ajudar, né? E eu coloco essa informação de, olha, eu fico chateado porque tá todo mundo aqui esperando, né, por você, a gente depende de repente de você. Então vamos de repente, né, se programar um pouquinho melhor, né, para que a gente, né, não se atrase mais, porque a gente tem todo um cronograma para assistir. Vamos fazer um combinado? Você quer que a gente mude o horário da reunião para você ficar melhor? Então quando eu coloco a necessidade que eu tenho de que você chegue de repente no horário, poxa, né? Porque tem pessoas que não estão nem aí com o horário, é o horário dela e acabou, né? E as pessoas estão ali, estão comprometidas, de repente, com uma reunião ou com um encontro, né? E a outra não. Então, quando eu falo para outro o quanto aquilo interfere na dinâmica daquele acontecimento, ou ela vai parar para pensar,
né? Ou ela não vai repetir. Isso se for uma pessoa de bom senso. É que a gente sabe que a gente não tem umas pessoas que não são tão bom senso assim. E procurar sempre criticar a pessoa quando ela estiver sozinha. Sim, sim. Por quê? Quando você critica para um todo, né, ela se sente ofendida muito mais, de repente, do que se você tivesse chamado ela num canto e conversado. Humilhada até. Humilhada. Em alguns casos, ela se sente até bem humilhada. E elogiar Sempre, em qualquer momento. na frente dos outros. Sim, até, né? Sim. Fazer o oposto. Exatamente. Bacana. E temos agora o quadro do nosso querido amigo Cláudio Bassi. Viva bem! Olá, boa tarde Cláudia, boa tarde amigos do Lar Casabella e da TV Mulher. Cláudia, você já se pegou em algum momento meio irritada? Ou numa situação assim que alguém te fala assim, respira fundo e conta até 3. Ou até que fala assim pra você, Cláudia, vai dar uma volta, espairecer e daqui a pouquinho você volta aqui. Todos nós já passamos por isso. Se você for pensar na primeira frase, né, que é de você respirar fundo e contar até 3, isso faz parte da meditação. É uma forma de você ter uma atenção mental. E no passear vai dar uma volta, que vai espairecer, é a mesma coisa, você tirar o foco daquilo que você está vivendo e está te irritando. Quando a gente está sob estresse, a gente estimula uma glândula que fica aqui do lado do cérebro, no sistema límbico, que é a glândula amígdala, que ela produz alguns hormônios, onde a gente entra em alerta, em atenção. Muitas vezes a gente não sabe como responder a esse alerta. Ou muitas vezes a gente está muito estressado e não sabe como ter uma ação coerente, né, com o pensamento e não só com a emoção. E tanto a meditação como a caminhada, como o passear, funcionam. Então a dica de hoje é a seguinte, se você está sob efeito de muito estresse, tanto a meditação, que é você ficar fazendo uma respiração profunda, e uma das técnicas é o mindfulness, mas uma respiração profunda, você inspira bem tranquilo e solta o ar profundamente. Como dar uma volta, uma caminhada, espairecer, são importantes para você diminuir esse grau de estresse. São duas coisas simples e que acontecem corriqueiramente com a gente. A dica que eu dou para vocês é a seguinte, quando está estressado, faça uma caminhada que seja de 5 minutos. Você vai tirar o foco do seu problema, você vai estar aumentando a o seu estado de espírito, né? Justamente estando num ambiente aberto, arejado, ventilado, e esses dois são meditação e vão estar facilitando o seu corpo físico e a sua parte mental de diminuir esse estresse. Dica simples, meditação e caminhada para diminuir o estresse, tá bom? Um grande abraço a todos e ótima semana! Obrigada, Cláudio, pela sua participação sempre aqui com a gente e com dicas importantes. Se eu me irrito fácil, você já sabe, né? Todo dia, várias horas e assim vai. Mas eu respiro fundo e tento passar por cima. Mas eu não faço essa caminhada de 5 minutos, não, porque senão eu vou caminhar o dia inteiro. Fabi se irrita fácil? Sim. Também. Irrita. E aí, é como você falou, tem que respirar, porque se for caminhar, vai dar 2 voltas ao mundo. Agora a gente vai começar a falar de sexo, como cantava o Traje a Rigor, né? Exatamente. Falando em sexo, o que eu posso pedir? Você pode pedir tudo. Não significa que eu vá receber. Exatamente. Então a gente pode pedir tudo. Na verdade, eu acredito que a gente deva pedir. Quando o assunto é sexualidade, é sexo, eu preciso pedir aquilo que eu quero. Não simplesmente agradar, fazer o que o outro deseja. O outro pede, por que eu não posso pedir? Tá. Mas tem uma coisa interessante aí, que interfere nos valores do outro. Então a gente tem que ir até onde o outro deixa a gente chegar. Exatamente. Então eu posso pedir, desde que eu não fira o meu valor e nem o seu valor. E isso é a parte mais importante. Então eu sempre pergunto, quais são os seus valores? Até onde? Qual é o seu limite? E você pode pedir.
E sempre precisa ser o homem a pedir sexo? Não, por que sempre? Isso foi lá nas cavernas, né? Nós estamos já no ano de 2022. Já faz né? tempo. Já faz tempo, já estamos encaminhando já quase para o meio, pro final do ano. Mas as pessoas precisam entender que a mulher também pode pedir. Ela pode, né, chegar num dia depois de um trabalho e querer uma noite gostosa com o marido. Por que não? Por que tem que ser sempre o homem a pedir? Né? As mulheres também têm vontade. Tá, mas ainda é comum os homens pedirem. Muito, muito mais comum os homens pedirem. Né? E é engraçado porque chegam, às vezes, lá no consultório, homens falam, mas a minha mulher que me procura. Eu falei, mas qual é o problema? Não existe problema algum. Ele fica aterrorizado? Tem homens que ficam aterrorizados porque eles foram procurados, né? E tem homens que não querem, de repente. Não, eles não procuram porque eles não estão com vontade. E a mulher pode também falar que não. Tanto o homem quanto a mulher. Por que não? Por que o homem tem que estar sempre pronto? E ele não pode negar uma noite, por exemplo. É porque, teoricamente, desde o tempo das cavernas, a mulher tem que estar sempre pronta. Exatamente. E ela não precisa estar sempre pronta. Por que as mulheres podem negar e os homens não podem negar? Mas as mulheres não negam, né? Hoje em dia isso também vem mudando. Tem mulheres que negam, sim. Tem mulheres que negam. Mas ainda é raro, né, Fabi? Depende da mulher. É assim, nos últimos anos, né, essa questão que as mulheres vêm trazendo do feminino, né, da palavra, vou trazer uma palavra que eu não gosto muito, mas essa questão do empoderamento, né, que virou moda. Que virou moda, né? Essa questão do empoderamento trouxe para a mulher uma liberdade sexual. Trouxe para ela falar daquilo que ela gosta, embora ainda muito timidamente, mas trouxe. Então, hoje existem mulheres que, quando o marido procura, ela recusa, sim, uma noite. Não existe só aquela questão da dor de cabeça, né? Como antigamente, que era muito comum, né? Não tô afim mesmo. Hoje não. Tudo bem? A gente pode deixar para amanhã. E tá tudo bem você não estar numa noite que você queira. A gente não precisa querer sexo todas as noites. Mas nem pode o outro, querer, né? Também, né? Pode querer também. Ai, Fabi, vamos para as perguntas, que a gente tinha adiado as perguntas de sexo para essa parte. Vamos a elas. Posso usar lenços umedecidos todos os dias na região íntima, Meire do centro? Meire, não é recomendável, tá? Embora hoje a gente tenha aí alguns lencinhos que são hipoalergênicos, né? Eu não recomendo. Próprios para a região. Tem os próprios para a região, mas eu não recomendo usar todos os dias, em todos os momentos que eu, por exemplo, eu for ao banheiro, né? Toda hora eu estar ali no banheiro e fazendo uma higiene com esses lenços umedecidos. Querendo ou não, existe uma química, né? Por mais que se diga que é pH neutro, blá, 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 não é. Não é. Não, ele pode até ser, mas o que acontece? Se tudo que é feito em excesso pode dar algum problema, né? Então, se eu usar por muitas vezes um lenço umedecido, pode ser que eu interfira no pH vaginal. Então, pode ser que, de repente, eu interferir no meu pH vaginal e eu estiver aí com a minha imunidade um pouquinho baixa, pode ser que eu adquira uma infecção totalmente desnecessária. Sim. Tem uma dica boa, Fabi, que você dá faz tempo no seu Insta. Aliás, passa seu Insta pra gente colocar na tela, por favor. O meu Insta é Fabi Hernandê, sem H. Fabi Hernandê, sem H. Hernandê. A hora que der para colocar na tela, legal. Aí deixa fixado. Após o sexo... Sempre faça um xixizinho. E tome banho. O banho ele é opcional, né? Mas sempre que possível, terminou de ter uma relação, faça um xixi, tanto homens quanto mulheres, né? Por quê? Porque o xixi, o canal da uretra da mulher, ele é curto, né? O do homem não, né? O canal uretral do homem é o pênis, né? Então, a chance da mulher desenvolver, de repente, uma infecção
pelo ato sexual e de repente entrou uma bactéria ali pelo próprio ato, né? E ela tá com a imunidade um pouquinho baixa e por conta de que estava ali uma sujeirinha, uma bacteriazinha, pode ser sim que ela venha desenvolver uma infecção. Simplesmente porque não lavou o canal da uretra. O que é esse lavar? Um xixizinho pós-sexo. Então eu sempre falo, fez sexo, fez um amorzinho lá, vai lá e faz um xixizinho. Legal. Existe risco de contaminação ao lavar roupas de pessoas com DST junto com as de outras pessoas da casa? Maria Lúcia, do bairro Rio Acima. Não corre esse risco. Pode lavar, não tem problema algum. Praticar pompoarismo pode me ajudar a ter mais prazer? Fernanda, do Jardim Maria José. Fernando, o pompoarismo pode sim te ajudar, e o pompoarismo ele serve para uma série de coisas. As pessoas acham que só serve para o prazer. Também para o prazer, tá? Porque você vai fazer uma ginástica com a musculatura pélvica, né? Inclusive a musculatura vaginal, o que vai fazer com que o seu canal vaginal fique um pouco fortalecido e um pouco mais estreito, ou seja, o termo utilizado, você vai ficar aí mais apertadinha, né, o termo que se utiliza. Mas o pompoarismo ele serve para uma série de coisas para a mulher. Por exemplo, diminui cólica menstrual, diminui em algumas mulheres o tempo da duração do período menstrual. De repente ela tinha um período de 6, 7 dias, ela passa a ter 4, 5. Além do que você vai aumentar a irrigação sanguínea na região, então você vai poder ficar muitas vezes mais lubrificada. A excitação também diminui o tempo necessário para que você demore menos para você ficar excitada, simplesmente porque você irrigou mais a região pélvica e você tem aí uma maior facilidade para tudo isso. Então não é só pro prazer. Como se livrar de bloqueios sexuais? Silmara, do bairro da Chave. Silmara, bloqueios sexuais a gente tem que tratar no consultório. Não tem jeito, tá? Procura um profissional, uma parte de psicoterapia voltado para a sexualidade. Isso é muito importante. Não tente fazer em casa. Sabe aquele negócio? Não faça em casa? Exatamente, a psicoterapia ela vai te ajudar, né? Se conhecer para isso, né? O autoconhecimento é a base de tudo. Maravilha. Sinto algo estranho depois de fazer amor. Parece que meu ouvido tapa. Devo procurar um médico ou essa reação é comum? Valéria, do bairro Vila Nova. Comum não é, viu, Valéria? Não é mesmo. Tá? O que você pode procurar sim, mas o que acontece é que depois de uma relação, se você teve um orgasmo, o que acontece é pela tensão muscular, pode aí estar tendo alguma interferência. A tensão muscular, o momento do relaxamento, da contração e do relaxamento, pode ser que de repente aconteça alguma coisa aí dentro do canal do ouvido, né? Então, de repente é bom procurar um profissional, mas não é comum, não. Mais perguntas. Meu namorado costuma ficar excitado enquanto está dormindo. Algumas vezes até fazemos amor e ele não se lembra disso quando acorda, ou acorda quase ejaculando. Isso é normal? Stephanie, do centro. Stephanie, é normal sim ter as ereções noturnas, tá? O que acontece é que durante a noite o cérebro manda um comando lá, tá? Para dizer, olha, tá tudo bem aí, vamos mandar um sangue, vamos fazer uma verificação, mas é só um checklist, tá? O cérebro naturalmente ele faz isso. Isso acontece desde bebê, né? Às vezes tá trocando lá a fraldinha do menino e tá lá ereto, né? O pipizinho do menino. Então isso é muito normal, é o cérebro só fazendo um check-up para saber se tá fluindo o sangue ali. Maravilha. Vibrador pode dar choque? Júlia, do bairro Mirante dos OVNIs. Júlia, só se ele tiver com algum curto-circuito, porque normalmente vibrador não dá choque. O que acontece é que a vibração, onde você encosta, provavelmente se você encosta no clitóris, ele pode dar aí uma sensação da vibração dele, mas não o choque.
Eu sinto um pouco de dor de acordo com a posição na hora do sexo. Isso pode acontecer em função da posição do meu útero? Beatriz, do Jardim Paulista. Beatriz, pode sim, tá? Pode ser sim que aconteça, dependendo da posição do útero, depende da posição que vocês estão fazendo ali, depende do tamanho do pênis, tudo isso vai influenciar e de repente num desconforto, mas dor, gente, nunca é normal. Sexo e dor tem que ser totalmente desvinculados. Sexo tem que ter prazer, não dor, né? Exatamente. Mais pergunta, Fabi. Boa tarde, parabéns pelo belo programa. Boa tarde, convidada Fabiane Hernandes. Gostaria de saber como orientar estes adolescentes a se preparar para uma relação saudável, com responsabilidade. Hoje eles ficam e sempre aparece uma menina de 12 anos grávida. Como preparar estes jovens? Juvenal, líder comunitário do bairro Green Valley. Ótima pergunta. Excelente pergunta, Juvenal. O que acontece é que a gente precisa começar a preparar essas crianças desde muito cedo. Falar sobre sexualidade, a gente pode já começar a falar com uma criança de 1, 2 anos, quando a gente está trocando a fralda. Isso já é falar sobre sexualidade, é falar da importância de cada parte do corpo, é falar de que aquilo ali é seu, é privado, né? Por isso que a gente usa cuequinha, calcinha. Então você tem já 2 proteções, né? E ensinar os nomes corretos, ensinar sobre higiene íntima, sobre saúde íntima. A gente precisa começar a quebrar esses tabus e falar isso mais abertamente, né? E não é que eu estou falando sobre sexo, estou falando sobre sexualidade, que são coisas totalmente diferentes. Sim, e como se proteger. Como se proteger mais ainda, né? Até porque quando um adolescente, aí por volta dos seus 10, 11 anos, que eles começam, os hormônios começam, né, a mudar para entrar na adolescência e vida adulta, quando eu começo a explicar mais ainda essas mudanças que estão acontecendo, ele se expõe menos ao risco, quando ele sabe o porquê que isso acontece. Então precisa ser um assunto leve, né? Dá pra gente falar sobre proteção, dá pra gente falar sobre saúde, dá pra gente falar sobre relacionamento, sobre respeito, sobre intimidade. Só que as pessoas acham que sexo é só falar sobre o ato sexual, né? E que é vergonhoso, é um tabu, é sujo, não pode, e é pecado, nada disso. Quando eu tenho esses jovens com a informação, eles se colocam menos aos riscos e vão procurar relações com menos, com menos risco mesmo, né? Então elas vão buscar mais saudáveis, relações Sim. mais saudáveis. E vão ter noção das coisas. Exatamente. Não vão se expor tanto. Não se expõe mesmo. Você atende somente casais? Não, você acabou Não. dizendo que tem um paciente que acha que a mulher procurar não é normal. Como são os seus atendimentos? Eu atendo tanto homens, mulheres, casais, mães e até os próprios adolescentes vão lá para o consultório. Né? Então, excelente. o atendimento a gente tem todo esse leque. Eu tenho um dos atendimentos, uma forma de atendimento, são dos casais, né? Dependendo da religião, que resolvem esperar. Né? Vamos esperar o casamento para ter a primeira vez. Né? Então eu tenho uma das formas de atendimento, a gente chama aqui a consulta pré-nupcial. Então sempre baseado aí à luz da Bíblia, né? Explicar para eles o que é a sexualidade, explicar o que esperar de uma lua de mel, né? O tirar muito medo, porque as pessoas falam e trazem tudo o que é ruim, não o que é bom. Né? E lá no consultório, vou falar de coisa ruim que pode acontecer? Vou, mas vou trazer muito mais coisa boa. Claro. Né? E a lua de mel é exatamente para aproveitar, não é para ir com medo. Né? Mas normalmente dentro da igreja não é falado sobre isso. E os casais, que normalmente são jovens, né, 23, 24 anos, chegam às vezes no consultório apavorados, assustados, porque não sabem. Né? E falam, ai Fabiane, mas eu vou entrar em lua de mel, eu não sei o que fazer, vai doer, Deus. o que acontece? Mas eu tenho que começar por onde? Eu falo, gente, calma, vamos começar do princípio. Então a gente faz a gente faz uma educação sexual mesmo. Então, um dos atendimentos. Então, é homem, mulher, criança. Que né? fantástico a mãe esse já trabalho chega... com os
virgens de adultos, não. Eu adoro, né, Cláudia? Eu falo que é o meu propósito, né, trabalhar com isso. O paciente chega lá, ele vai ter aula de educação sexual, ele vai ter aula de anatomia, ele vai Porque entender os sobre pais não respeito. conversaram com ele? Não. Só por ser religioso? Só por ser a religião. Já Meu impede Deus. de conversar, né? Então, eu tenho pacientes hoje no consultório de 14 a 73 anos. Então, idade não é problema para ir lá para o consultório. Que máximo! E a pandemia, a gente falou disso, né? Na última conversa. Deu uma baixa, uma esfriada aí nos relacionamentos, no sexo. Continua assim? Já mudou bastante. Melhorou? Melhorou. Graças a Deus melhorou, né? Os casais que estavam distantes, né? Por conta de fecharam muitos aeroportos, né? Então os casais já se reencontraram, pelo menos eu espero, né? Mas as pessoas começam a voltar a se relacionar, né? O medo do que era uma doença desconhecida, né? Tudo isso influenciou na vida sexual dos casais. Então, por isso que a pandemia ela deu uma boa mexida aí nos relacionamentos. Fazer o quê, né? As coisas esfriam, mas depois tudo volta ao normal. Tudo passa, né, Fabi? Ainda bem, né, que foi só uma fase. Sim. Mas os casais, Uma longa fase. Uma longa fase, e estamos saindo disso, ainda não, que as pessoas precisam entender que isso ainda não acabou. Né? Então nós estamos saindo aí dessa pandemia, e os casais agora que estão retomando. Voltar ao normal não vai voltar, né? Vai existir agora um novo normal, e as pessoas vão ter que se adaptar a isso. Os casais agora retomam, né, para suas casas, né, casais que viviam separados, casais que de repente por conta do dia a dia muito junto brigavam demais e acabaram se separando na pandemia, né? E agora estão separados e agora as coisas voltaram ao normal e cada um viu que ainda ama, que ainda precisa do outro, já estão retornando. Eu tenho casais que se separaram na pandemia, com divórcio assinado e tudo, e já estão retomando agora. Que maravilha! É bem gostoso. Notícia boa! É sempre bom, né? Tem um monte de casal que ficou grávido, um monte assim. Então os casais estão se redescobrindo. Eu acredito que a pandemia veio para os casais que precisavam de repente desse tempo, pararam para olhar para o relacionamento e estão se redescobrindo. Tem casais que estão namorando de novo. Bom demais. Essa é a melhor fase. Para mim, é o que eu falo. Para os casais, é a melhor fase. É a descoberta. Sim, porque descobrir, começar, sem aquele compromisso, não é? Exatamente. O namorar, né? A descoberta do namoro. E aí depois quando a gente casa, esse namoro ele fica esquecido, né? Já tô ali, já tô com você e acabou. Eu já não me interesso mais por novidades. E aí que é o problema, né? O relacionamento é uma plantinha complicadinha que precisa ser regada. E as pessoas esquecem disso. Todos os dias. Todos os dias. Dependendo da plantinha, 2 vezes por dia. Às vezes até mais. Não pode esquecer de pôr no sol também. Quais os principais motivos de brigas entre casais? Bom, vou falar os 5 mais, tá? Tá bom. Problemas financeiros, problemas de traição, problemas com educação de filhos, divisão de tarefas e interferência da família. São os 5 maiores. Dá para listar aí qual é o mais grave? A traição. Priorizar? Se a gente colocar em questão desses 5 fatores, qual que gera maior separação? A traição. E aí depois tem os outros que geram discussões, né? E aí, de repente, essas discussões podem levar até a separação. Tarefas domésticas, então, é a grande maioria. Dificulta bastante o relacionamento. Dificulta. Porque precisa existir, né? Uma divisão daquilo que eu faço, daquilo que você faz, né? Afinal de contas, dividimos o mesmo teto, né? Educação de filhos, como que nós vamos educar? São 2 pessoas diferentes, criadas de maneira diferente, com valores diferentes, que tiveram filho.
E esse filho? Qual será o valor desses filhos? Então a gente também tem que pensar sobre isso, até antes de ter esses filhos. Pois é, uma vez eu tive com uma pessoa sensacional, que eu admiro, amo de paixão, uma psicóloga, uma terapeuta, foi dona de uma escola, e ela fez essa pergunta pra gente: vocês planejaram a família, como seria essa educação dos filhos? Eu falei, oi? E a gente não pensa sobre isso. A gente não pensa, vai ver que já tá ali. Aí você fala, e agora? Não, eu planejei ter filhos. Mas e a né? educação? Eu planejei, eu queria muito e tal, né? Pedi demissão até do local onde eu trabalhava no momento para engravidar, que eu trabalhava em televisão. Mas eu não pensei em nenhum momento como eu educaria os filhos. E isso é importante. Super, extremamente importante. E aí é importante, além de eu pensar sobre isso, dividir com o meu parceiro. Claro, porque cada um, como ela dizia, carrega a sua mochila. E são mochilas completamente diferentes, muitas vezes. Com pesos totalmente diferentes. Cada um tem a sua mochila, com valores diferentes. Exatamente. E o filho vai carregar muita coisa dessa mochilinha, viu? Vai misturar um pouquinho de cada. Com certeza. Não é? Com certeza. Os casais continuam se separando ainda? Voltando a falar um pouquinho de pandemia? Diminuiu, mas alguns realmente... Que eu lembro que o índice era alto, era 90%, não foi em Sorocaba? Em Sorocaba, nos 3 primeiros meses, foi 900%, quase 900%. Nossa, errei por um zero. Quase 900% em Sorocaba. Se a gente for ver o número de casais, né, que se separaram, foram quase em questões do ano anterior, foi quase 900%, 800 e, se não me falha a memória, 846%, nos 3 primeiros meses de pandemia. E hoje? Hoje eu não tenho esses números, mas diminuiu bastante. Diminuiu bastante. Que maravilha. Voltou, acho que é o normal. Que maravilha. Ótima notícia. Fabi, nosso tempo acabou praticamente ali, nosso relógio está apitando. Você volta outro dia para a gente papear mais aqui sobre outro tema. E eu vou te pedir ajuda para o sorteio. Opa, vamos lá. Vamos começar pela hidratação de cabelo com a Érica Nunes, por favor. Aline Teixeira, de Vossoroca. Aline Teixeira, do bairro Vossoroca, tem até 15 dias para entrar em contato com a Érica. O telefone está aí na tela, Érica Nunes. É esse telefone aí mesmo. Agora, a cartela de ovos da Leve Ovos, a queridinha do programa. Uma boa alimentação faz diferença? Total. Na vida sexual, boa alimentação, exercício físico, vida saudável vai refletir diretamente na sua vida sexual. Olha só. Sirlene Dias, Dominguinho? Sirlene Dias, do bairro Dominguinho, ganhou a cartela de ovos da Leve Ovos. O telefone está na tela, é só retirar ali na Avenida Matheus Conejeiro. E por fim, o kit maravilhoso da A Matriarca. A imagem está na tela, é só entrar em contato com a Matriarca. Zenildo Albino, da bairro de Vila Nova. Zenildo Albino, do bairro Vila Nova. Olha lá a imagem do kit na tela, que delícia! É um super kit, hein? Só entrar em contato para retirar o seu kit. Fabi, muito obrigada pela presença aqui mais uma vez. Agora a gente já pode apertar a mão, beijar, abraçar. Com certeza. Volte sempre que você quiser, que tiver um assunto aí legal pra gente falar. Além de sexo, é claro que todo mundo tem dúvida sempre. Todo mundo tem dúvida sempre, mas é sempre um prazer estar aqui com você, Cláudia, e com todos aqui que assistem a TV Votorantim. O prazer é todo meu. Um beijo. Beijo, obrigada. E a você, Tchau, tchau. o meu muito obrigada pela presença, pela participação e pelas perguntas também. Na semana que vem a gente volta nesse novo horário, 3:30 da tarde. Eu espero você já sabe, eu estarei aqui se Deus quiser e Ele quer. Beijo, até lá!